A paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra assim maravilhosa aqui em 2 Reis 9, a qual fala muito de um rei aqui chamado Jeú, né? E esse rei vai fazer grandes coisas por Israel, amém? Então, que os irmãos possam se atentar à leitura da palavra. Eu vou dividir em umas 3 partes, porque era muito extenso. Então, vai até lá no capítulo 11. Então, eu vou lendo aqui as partes e vou explicando para os irmãos. E fala assim: Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Então, o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas. Ele lhes disse: cinja os teus lombos e torna almotolia de azeite. O que quer dizer almotolia? É botija da tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nice, e entra e faz que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara inferior, e toma a almofolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, ungiste rei de Israel, então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta a Ramote Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, disse: capitão, tenho uma palavra para te dizer. Disse Jeú, a qual de todos nós, e disse: ai de ti, capitão. E então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor e sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto o encerrado como o livre em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. E os cães comeram a Jezabel no pedaço do campo de Jereel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disse-lhes: vai tudo bem? Porque veio a ti a este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos saber. E disse: é assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungiste rei sobre Israel. E então se apressaram e tomou cada um a sua veste e pôs debaixo dele, e no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão, que tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel. E por causa de Hazael, rei da Síria, porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, e quando pelejou contra Hazael, o rei da Síria. E disse Jeú:
se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade e nem escape para ir anunciar isso a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre e fez saber a Jezreel, na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia ao encontro. E dizia: A paz? E diga: A paz. E o cavalheiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. E então enviou outro cavalheiro, e chegando este a eles, disse: Assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este não chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. E então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e acharam no pedaço do campo de Nabote, o Jerezita. E sucedeu que, vendo Jorão e Jeú, disse: A paz, Jeú? E disse-lhes ele: Que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. E então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse a Acabe: Traição há, Acasias. Mas Jeú intensou o seu arco e com toda a força o feriu a João entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. E então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, Jerezlita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalos após Acabe, seu pai. O Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: Porque certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, disse o Senhor, também não o pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço do campo, conforme a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Você viu como é que é extenso? Mas fala na profundidade aqui, né? Aqui está contando a história de Jeú, né? O que ele tinha que fazer. E ele corre atrás e vai e ataca ali a Jorão e Acasias. E a princípio mata só Jorão primeiro, mas aquilo que foi prometido pelo Senhor de fazer, ele foi e fez, né? Então, Jeú aqui, ele não era covarde, ele realmente sentiu o desejo, quando ele foi ungido, de ir contra ali a Jezabel, né? Porque o Jorão é que reinava, mas Jezabel talvez reinasse mais do que ele, né? Que era sua mãe, né? No caso, Acabe já tinha morrido, então ele era que estava administrando ali Israel. E Jeú é tomado, né? Na unção para poder combater ali os maus contra Jezabel, né? E ele vem contra Jezabel, ele vem com tudo para entrar ali em Jezreel
e matar ali a Jezabel, né? E ele se empenha com isso, né? E Deus prospera ele nesse caminho. E Deus o leva. E nisso, Jorão, ele recebe mensagens do mensageiro que fica olhando e, e fica sabendo. Olha, eu tô vendo que tá vindo cavalheiros vindo correndo, vindo forte contra a nossa cidade. Aí o Jorão, ele pede para que o mensageiro mande outros lá até o encontro de Jeú, para saber se eles estão vindo em paz. Só que quando o mensageiro chega até Jeú e pergunta, meu rei perguntou se há paz. Ele falou assim, o que eu tenho com a paz? Eu não estou trazendo a paz, né? E pega ali o mensageiro e fala, para trás de mim. Então não deixa mais ele voltar para contar ali a Jorão o que está se passando, né? O que vai acontecer. E nisso o mensageiro fala, olha, eu mandei um mensageiro, porém ele não voltou. E aí, da segunda vez, ele fala assim, olha, eu tô achando que essa tropa que tá vindo aí é de Jeú, porque pelo cavalgar ali, pelo caminhar, é de Jeú, e ele tá vindo ferozmente. Aí, Jorão fala, mande outro mensageiro e pergunte a ele se há paz. E o mensageiro, o segundo mensageiro, vai e pergunta ali para Jeú, há paz? Ele falou assim, o que eu tenho com a paz? Passa-te para trás de mim. Aí o moço também, o segundo mensageiro, não chega. Porém, o mensageiro que está observando, ele chega até Jorão e fala, olha, o segundo mensageiro não volta. Nisso, Jorão pede para que monte o seu carro e ele sai, Acasias, que é rei de Judá, também saem junto e vão ter um encontro ali com Jeú a caminho, vindo cavalgando com muita velocidade, né, para chegar ali em Jerizel. Porém, o Jorão, ele pergunta de longe ali para Jeú, a paz? Aí ele fala assim, não tenho paz, tipo assim, não trago paz, né? A tua mãe prostitui aí na cidade, faz um monte de coisa e você quer que eu traga paz? Nisso, quando o Jorão percebe que ele estava vindo com tudo para poder guerrear contra ele, contra ali o seu reinado, Jorão pega seu carro e sai fugido, correndo. Nisso, Acasias, que estava junto, também consegue ir embora. E ele grita, Acasias, é uma emboscada. Vamos embora. Aí ele vai. No que ele está correndo com seu cavalo ali, né, com seu carro, e ali o Jeú faz uma miragem ali para ele, aponta e lança uma lança a ele, que essa lança ultrapassa os braços dele assim e passa pelo coração dele. E ali Jorão morre. Nisso Acasias já vai na frente e vai se livrando. E Jeú chega até ele e constata que Jorão morreu. E pede para os seus homens jogar Jorão ali num pedaço das terras de Nabote, né? Só joga o corpo dele ali, com certeza sepulta ali mesmo, né? E essa é essa pequena passagem aqui. E logo depois ele segue a Acasias e mata também ali o rei de Judá, que é Acasias. E promete também que vai exterminar ali com toda a geração ali de Nabote, né? E também de Acasias. E assim foi, né? Então, irmãos, é até aqui que eu apresento essa palavra e depois eu dou continuidade na próxima para os irmãos entenderem o que é a peleja aqui desse rei de Jeú. Essa
Essa é a parte que eu passo para os irmãos. A paz para todos.